Cristiano Ronaldo. Nos dias de hoje é o cara mais cobiçado do mundo. Uma super estrela do futebol, procurado pelas maiores marcas para campanhas publicitárias, é o cara mais seguido ao redor do mundo e as mulheres. A grande maioria, sempre que vê ele, tanto dentro de campo quanto fora das quatro linhas, simplesmente não resiste ao cara. E até mesmo alguns homens não escapam e acabam sendo seduzidos por ele. Mas nem sempre foi assim. Você lembra como o Cristiano Ronaldo era na juventude? Provavelmente não. Será que ele recebia o mesmo tratamento que recebe hoje por parte das garotas? Já posso te afirmar que sem dúvidas nenhuma a resposta é não. Por isso hoje vamos ver a garota que humilhou o Cristiano Ronaldo antes da fama. E se você quiser saber o que ele respondeu, já deixa o like. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não ficar por fora de nada. Você já ouviu falar que o futebol faz milagres? Pois é, com o Cristiano Ronaldo esse ditado se encaixou como uma luva. Pois o garotinho Cris, que saiu lá da Ilha da Madeira, uma pequena ilha em Portugal, onde todos se conheciam e tinham costumes e praticamente uma linguagem própria, foi para Lisboa, a maior cidade de Portugal. E por lá ele passou por momentos difíceis. Sofreu bullying por ter costumes bem diferentes do pessoal da capital. O CR7 chegou a dizer que ligou para a mãe chorando e até pensou em desistir, pela dor que estava sentindo nos seus primeiros dias no esporte. E sua aparência também não era algo que ajudava ele a socializar. Pois é, eu sei que você está pensando o mesmo que eu. Mal sabiam eles quem o patinho feio daquela época se tornaria no futuro, não é mesmo? Mas felizmente ele conseguiu aguentar todas as zoações. E foi na sua primeira temporada como jogador profissional do Sporting que acabou chamando a atenção do então treinador do Manchester United, Sir Alex Ferguson, que exigiu sua contratação para suprir a ausência de alguns jogadores que haviam sido vendidos pelo Manchester, entre eles David Beckham. E é aí que essa história de amor a que eu me referi, que se tornou uma cicatriz na vida do Cristiano Ronaldo, entra. O robozão ainda não era lá aquele jogador de tanta expressão, mas as expectativas que foram criadas eram altas em cima dele. E o que dava para ver dentro de campo era completamente o contrário daquilo que se esperava dele. E não justificava o preço pago pelo cara e as expectativas criadas. E apesar de ser muito ousado, ele apresentava lances bizonhos, caindo por cima da bola, tropeçando e tudo que o torcedor do United não queria ver dentro de campo. E quem via ele naquela época e as coisas que ele fazia dentro de campo, não daria nem R$1 para apostar que ele se tornaria o Cristiano que se tornou. Seu único sucesso dessa época talvez tenha sido ganhar a confiança do treinador Alex Ferguson e conseguir receber várias e repetidas oportunidades. E nas suas duas primeiras temporadas ele jogou 90 jogos, anotou 15 gols e 18 assistências. O que não é nada mal, mas ainda não estava à altura daquilo que foi criado em cima dele. Esperavam que ele fosse o monstro que acabaria com todos os rivais da Premier League, até porque o Manchester naquela época estava entre os tops do mundo. E foi exatamente nessa época, quando o CR7 começou a girar a engrenagem e dar a volta por cima, que Merche Romero apareceu em sua vida. Uma modelo portuguesa, que naquele tempo também estava apresentando programas de TV e nos tempos livres ainda atuando como DJ. Não me entenda errado, ela tinha somente 29 anos e não viu problema nenhum em se envolver com o Cristiano Ronaldo, que tinha apenas 19. O relacionamento evoluiu muito rápido, então eles eram vistos de forma frequente em vários locais públicos e resorts. Logo ela já tinha conquistado toda a família do cara. E a principal mulher da vida do Cristiano Ronaldo, sua mãe Dolores Aveiro, era completamente a favor do namoro deles, porque aliás, o filho dela estava muito feliz. Tão feliz, mas tão feliz que quando o relacionamento acabou, Cristiano disse em uma entrevista que chegou a chorar por conta do término. E sem compaixão nenhuma, Merche disse em um programa de TV onde foi perguntado sobre o caso, que chorar não significa que temos um sentimento real e que todos são bons atores quando precisam. Dá para acreditar? Depois de algum tempo do término, foi revelado o real motivo. Foi que Merche tinha as mesmas características de uma coruja e frequentava várias boates e casas noturnas e muitas vezes entrava escondida para não ser flagrada e o CR7 não ficar sabendo de nada. E em uma dessas saidinhas ela não teve tanta sorte assim, e fotos e vídeos acabaram vazando. E ficou claro que ela passou a noite toda ao lado de seu ex-namorado, que era o organizador da festa. Cristiano, assim que soube, então acabou terminando seu relacionamento com a garota. Seu empresário Jorge Mendes, que é um dos mais parrudos que tem no mundo do futebol e só faz gestão de jogadores gigantes, e é quem sempre cuidou da carreira do craque português, disse que o deu vários conselhos de que aquele relacionamento poderia acabar com a sua carreira
E sua mãe Dolores ficou muito chateada. Chegou a dar entrevista falando que se ele não fosse jogador, provavelmente Marche nem teria se interessado pelo seu filho. E depois de algum tempo, Marche Romero falou que ninguém sabe o que ela passou durante aquele tempo com o papai Cris. E que ele de maneira alguma é santo, que não ia mais falar nenhuma palavra sobre o caso. Mas o fato principal é que depois do término, o Robozão não deixou aquilo abalar seu psicológico e derrubar o seu desempenho dentro de campo. Muito pelo contrário, depois daquele desfecho ele optou em focar em si mesmo e realmente fez acontecer. Se tornou uma máquina de fazer gols e um monstro em busca de títulos. Seus números pelo Manchester depois dali decolaram e logo foi vendido ao Real Madrid. E vieram os números e recordes e prêmios individuais e coletivos. 5 vezes considerado o melhor do mundo e o resto é história. Hoje ele vive o melhor que a vida pode oferecer e aparentemente tem um relacionamento dos sonhos com Georgina Rodrigues, uma penca de filhos e inclusive o Cristianinho, que está dando o que falar no Manchester e seguindo os caminhos do pai pelos Reds. E isso só prova que o relacionamento pode fazer decolar ou te levar lá para o fundo do poço. Escolha a mulher certa e certifique-se de que nenhum morador de rua vai roubar ela de você. E se você gostou do vídeo, eu peço para que deixe um like, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não ficar por fora de nada. Eu sou o JR e espero vocês no próximo vídeo. Aquele abraço e tchau!